Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabá e mais um giro de notícias, comentários de opiniões. Eu falei para vocês que eu ia ver a entrevista do Abel Ferreira depois desse mais um jogo patético do Palmeiras. Eu vou explicar por quê. Porque, foi um jogo bom, Ronaldo. Eu vou explicar para vocês por que eu acho isso. E eu já vi a entrevista coletiva, eu não vou esperar até amanhã, porque tem coisas que ficam engasgado. E eu não quero perder, eu não vou ficar escrevendo, anotando tópicos para depois falar com vocês. Então já vou falar direto. Mas antes, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal, valeu? E se gostam do conteúdo, não é concordar. A gente pode discutir, portanto que a gente se respeite. Isso que é o meu objetivo maior. Indique para os seus amigos. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você está? Onde que você está? Vamos lá. Vai entrar a entrevista coletiva automaticamente. Até quando, Abel Ferreira? Até quando? Até quando os meus ouvidos vão sangrar de escutar tanta desculpa tua? Até quando? Numa coletiva. Até quando meus ouvidos vão sangrar de nunca escutar? Eu sou responsável. Eu, Abel Ferreira, fiz merda. Até quando os meus ouvidos vão sangrar de você dar uma entrevista escandalosa de novo e ser mais do mesmo? Até quando os meus ouvidos vão sangrar de 3 anos e 5 para 6 meses, 3 anos e meio, eu estou arredondando, eu ouvi que o teu trabalho está bom, que é patético o teu trabalho. A primeira pergunta ou a segunda da entrevista coletiva tua hoje, Abel Ferreira, de novo você veio falar que o seu time não descansa, não, que, em outras palavras, porque a CBF não é tua competência e que os times não têm descanso, mas você falando para os repórteres, esse lixo de profissionais que estão aí, esses que estão aí, que pisam em ovos com você, que também é um lixo de profissionais, a mesma merda que essa imprensa, esses youtubers, lógico, tem exceções, e esses para mim são lixos de profissionais. E aí você de novo, não que a CBF, a quantidade de jogos, isso e aquilo. Abel Ferreira, vamos deixar uma coisa clara para você, tudo bem? Realmente você bate numa coisa que faz sentido. Campo, que 95% dos campos do Brasil, pastos. Aqui não é nada mais que o cocô do cocô do cocô do cocô do lixo do lixo do lixo do mundo. América do Sul, consequentemente, não é Brasil, é onde você vive com esse bom bandido, condenado, presidiário, enfim. Mas o que eu quero dizer? Abel Ferreira, o time do Cruzeiro, se você não se tocou, ele no meio da semana ele teve um jogo pesadíssimo. O que significa pesadíssimo? Um jogo muito difícil contra o Goiás, na Copa do Brasil, que ele penou para se classificar. O teu time, que já tinha feito o placar contra o Jacuipense, se eu não estou errado, é Série C ou D, mas eu acho que é Série C, já tinha feito 3-0, você teve a oportunidade de entrar com todo o time, reserva menos o Gomes, que no meio tempo foi substituído pelo Murilo. Se eu estou errado, você me corrige. Você descansou a semana toda para vir falar essas merdas na entrevista coletiva. O meu ouvido, até quando eu tenho que sangrar isso? Eu vou explicar até quando, eu vou dar a resposta para vocês. Mas se um dia esse técnico patético, pífio, escutar, ele vai ver se fazia sentido ou não. Porque ele decaiu, começou a derrocada, começou o retrocesso exatamente no dia que a Leila Pereira assume o Palmeiras. Essa patética, esse lixo de presidente.
Pode notar. E aí você tem coragem de falar que aí teve as contusões, verdade. Teve Felipe Anderson e teve o Sousa. Pergunto a você, por um acaso, não é você que está fazendo os jogadores se quebrarem também? Por quê? Porque o seu time não tem futebol, é um futebol. Não vou falar nem mediano, porque para o que você tem de material, quem está dizendo isso é a sua presidente, porque ela não me representa. Isso é um lixo para mim de profissional. Eu só falo do lado profissional. Ela não fala que o elenco do Palmeiras é ótimo? Então, se o elenco do Palmeiras é ótimo, você tem que ter, como você sempre disse, 2 jogadores para cada posição. E você tem. Vamos chegar lá. Então, pergunto a você, um time descansado jogando contra o time que teve que se doar, jogou titular contra o Goiás, ralou a bunda para se classificar e se apresenta o futebol patético, pífio, nojento. Um futebol pobre, raso, abaixo do medíocre, nem medíocre. Um futebol sem variações, um futebol sem esquema, um futebol sem repertório de jogo. Você não tem repertórios. Sim, os jogadores sim dão vontade, correm. Bom, mas isso essa premissa, isso é obrigação pelos salários que esses caras ganham. Então eles não estão fazendo mais que obrigação deles. Mas, até quando eu tenho que escutar você chegar numa entrevista e, de novo, como hoje você ontem, na entrevista coletiva, depois do jogo, eu não sei se era ontem, não sei o horário que aconteceu exatamente, você fala que ano passado não foi reconhecido o que foi feito. A merda que você fez, você quer que eu reconheça? Vai passear, Abel Ferreira. Levanta a porra dessa bunda. Você não vai levantar a porra dessa bunda e sumir do Palmeiras. Sabe por que não? Porque teu contrato é milionário, feito por uma incompetente, uma pífia patética, uma 500 degraus abaixo do medíocre, incompetente, inoperante, inativa, sem criatividade e não qualificada para fazer o que faz, para exercer o cargo que exerce, para sentar na cadeira que exerce. Eu estou falando de Leila Pereira, só profissional, presidente do Palmeiras, que ela brinca com o Palmeiras, é o brinquedinho dela. Ah, hoje eu vou brincar no Palmeiras e vai fazer as merdas. E você vem falar essa bosta. Nunca vi um time numa final de Libertadores. O Once Caldas, que jogou uma Libertadores com um ônibus dentro do gol, que é você, linha de Mourinho, chegar numa final de Libertadores e não dar um chute no gol. Você quer que eu valorize a bosta do teu trabalho de 3 anos e meio para cá? E de novo você falou em títulos, Abel Ferreira. E os títulos há 3 anos e meio para trás? Eu quero entender uma coisa, porque você nunca assumiu merda nenhuma. Você não abre a tua boca para falar de João Paulo Sampaio e falar que ele sim te dá todas as condições para trabalhar e você não aproveita totalmente. Porque você falou que tem que ter 2 jogadores por cada posição e você tem. Você tem na lateral direita, como é o nome? Gia e Kelvin. Que juntando os 2 não dá 1/3 de jogador. Juntando os 2. E passou na tua mão a contratação dos 2, ou não? Se não passou, venha e deixa claro. Não, mas eu ganho um salário milionário. Se eu bater de frente, eu sou mandado embora. Não tem multa para mim, não tem multa para eles. E eu vou perder essa bocada? Você vai vendo a linha que você está tomando, cara. Vamos continuar. E aí, você comenta de novo na coletiva que, além das contusões,
Não, mas eu não podia, eu pensei em pôr o Belé e o Riquelme Felipe, mas o jogo era assim, assim, assado. Pergunto a você uma coisa. Quando eu falei para você que você engana a torcida, não, você não engana a torcida, você engana uma parte dessa torcida do Palmeiras, que é um lixo, que compra lixo de quem vende lixo, compra merda de quem vende merda, ou seja, na minha opinião, você e Leila Pereira. O Palmeiras é o time mais jovem, a média mais jovem do campeonato. É verdade. Você joga 40 moleques da base, eu estou caricaturizando na relação, e usa 2 moleques. No ano, Abel Ferreira, faça um levantamento, vocês façam um levantamento, quem quer, vê quantas vezes o Belé joga, vê quantas vezes o Riquelme Felipe joga, vê quantas vezes o Benedetti joga. O Arthur tá jogando, porque fudeu. Porque ele já percebeu a merda que ele fez, junto com essa Leila Pereira, o dinheiro que foi gasto. Porque o time é equilibrado. Você nunca falou dos 400, 500 milhões que foi pelo ralo, já que você se intromete nessa área, mas você fala, não é minha competência? Não, mas o Palmeiras é um time responsável, equilibrado, isso e aquilo. Você tem coragem de... Aí você falou do Botafogo do ano passado, porque um repórter perguntou, Abel Ferreira, você contra o Arthur Jorge, teve 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates. Não, mas eu perdi para o Botafogo porque tinha um time, realmente um timaço e tal, e não pagaram ninguém, o problema não é teu. Se pagaram ou não pagaram, é um outro problema. Você não consegue montar um time. Você não consegue. 3 anos e meio, outras desculpas. Estamos em reestruturação. Quantos anos demora? Agora vai chegar, estou dando exemplo, o Barbosa está em reestruturação. Vamos carregando. Até quando? Eu vou responder para vocês, pessoal. Abel Ferreira no Palmeiras, junto com Leila Pereira, pelo menos até o fim de 2027. Porque se for rasgado esse estatuto para essa patética, esse lixo de presidente continuar no Palmeiras, a maior parte da responsabilidade não é dela, é dessa torcida de merda, que é uma parte da torcida do Palmeiras, que sempre apoiou. Que não tem um mínimo de cultura, pelo menos, são predominantemente ignorantes também, para entender e ver história de outros clubes que presidentes se perpetuaram. Então, Abel Ferreira, eu quero entender isso. Eu gostaria de entender. A Leila Pereira fala que tem um elenco maravilhoso. Se ela tem um elenco maravilhoso e você diz que precisa de 2 jogadores por posição, e quando ela fala isso, eu entendo que você tem 2 jogadores por posição legais. Talvez o primeiro time tenha um pouco mais de, como é o nome? De qualidade, ok. Por que você não poupa? Por que hoje o Arthur joga mais que o Jefté? Sabe por quê? Porque eu vou te falar. Mikael, que já não está no Palmeiras. Eu posso estar esquecendo de alguém, tá, gente? Giai, Kelvin, Jefté, Emiliano Martinez, Atuesta, Maurício, o Felipe Anderson, aquele Lázaro, Paulinho, que é um grande jogador, que eu não responsabilizo o Paulinho. Quanto dinheiro você e Leila Pereira, porque você assinou embaixo, não jogaram fora? Não, mas Ronaldo tem o risco do negócio, é verdade. De 20 jogadores, você errar 10%, 20%, imagino eu, ok. De 20 jogadores, você errar 60%, 70%, tá ok para vocês, torcida? Até quando, Abel, ou até quanto você não tem responsabilidade nas contusões desses jogadores? Porque você é um cara que treina a defesa, mas não sabe o que é treinar meio de campo e ataque. Você não sabe o que é treinar um time equilibrado dentro de campo. O Palmeiras que a gente viu contra o Cruzeiro,
eu não entendia se ele marcava com intensidade lá em cima ou lá atrás. Eu vou te falar por quê. Óbvio que num jogo você não consegue marcar a intensidade só lá, ok. Mas às vezes que eu vi você marcando, o teu time marcando na intermediária de ataque, e aí quando ia dar um bote, ficava o buraco, eles metiam uma bola no buraco, quebravam linha, o jogador do Cruzeiro vinha de frente, com o campo aberto para ele trabalhar. O teu time não tem. Hoje eu estou falando de tática. O teu time não tem absolutamente padrão de jogo. O teu time não tem, quando está no ataque, variações. Ou quando está evolução, carnaval. Não existe a evolução. Cadê a evolução do seu time? Não tem. É o Andréas, é o Marlon, é o Andréas, é o Marlon, bola na lateral, bola morta. Porque você mandou o menino embora, que você fala tanto da base, que isso daí é uma mentira, porque senão você teria dado chances pro Gilberto. Só que você, eu entendo, você não pode chegar, por um lado, e falar, a responsabilidade é minha por ter um Jefté, um Giai, um Martinez, um Kelvin, um Felipe Anderson, isso, merdas, modo de falar de jogadores, eu só falo das... Você não pode falar isso porque você vai estar desvalorizando e depois não vai vender. Talvez você está colocando sem parar, no meio do ano, você está querendo dar uma cartada para ver se alguém vai comprar esses caras. Porque se não comprar, nós estamos fodidos. Se vocês acham que o Palmeiras vai trazer um lateral direito urgente, um lateral esquerdo urgente, porque o Piquerez está se recuperando. Hoje a gente tem o, como é o nome dele? O Arthur. Mas vocês acham que vai vir em meia, um volante? Aí vem um idiota de um youtuber. Olha, o Fabinho tá livre. Ele já pode assinar um pré-contrato porque ele já falou. Da onde vocês tiram tanta merda? Pessoal, não acreditem nisso. Não é o Abel. Isso não é o Abel que falou, por favor. É youtuberzinho que quer like. O Fabinho ganha por mês hoje 11 milhões de reais por mês. O Fabinho deve ir para a seleção, na segunda-feira vai sair. Ele vai estar valorizado, ele vai para uma Arábia, mesmo estando lá, para um outro time da Arábia para ganhar 15. Vocês não percebem? Ele vai para os Estados Unidos para ganhar 8, que seja, 7, 6. Você acha que o Palmeiras vai pagar 5, 6 para o médio volante? Que para mim é muito mais jogador que o Casemiro, que só abre a boca e sai merda. E se o Casemiro jogasse 1/3 do que ele acha que ele joga, ele seria craque. Abel Ferreira, até quando? Até quando? Eu não vou falar pelos outros, eu não posso, eu não tenho essa autorização. Eu sou obrigado a ver um time com um futebol pobre, medíocre, raso, com um futebol que eu não vejo variações, eu não vejo esquema de jogo, eu não vejo repertório de jogo. Até quando eu tenho que ver um time de futebol, o Palmeiras, que o DNA dele sempre foi jogar para frente, jogar numa retranca, que você nada mais é diferente que um Tite da vida. Só que você ganhou vários títulos. Aquele primeiro Libertadores, quando você chegou, te deu lastro. Então, Abel Ferreira, até quando? Essa fica a pergunta. Eu vou responder. Pessoal, para quem apoia ou quem concorda comigo, nós vamos ver Abel Ferreira junto com essa patética, esse lixo, esse nojo, essa latrina, esse esgoto de gestão de Leila Pereira até o final do mandato dela. Porque ela, para completar as bostas, fora os conflitos de interesse que a cada minuto aparece, que é nojento. E aí tem um conselho de merda, um monte de lambiçacos, que eu, se fosse presidente do Palmeiras, eu ia mudar a porra desse estatuto, sim. Todo mundo pra rua. Conselho vai ser profissional, não na quantidade que tem, e pau no cu, ou se não põe uma SAF e manda todos esses embora. O que eu vou falar? Para ter esse lixo no Palmeiras eternamente?
Vamos pra puta que pariu. Eu sou contra a SAF hoje no Palmeiras. Mas, se é pra... não, mas não é a SAF pra Leila Pereira, por favor. Não. É a SAF para um Paulo Nobre, para um dono da CIMED, porque esses são palmeirenses. Você não pode confundir a emoção com a razão na hora de administrar. E essa foi a virtude maior de Paulo Nobre. Palmeirense roxo doente, nunca confundiu a emoção com o profissional. É só vocês verem como ele deixou o Palmeiras redondo. É só vocês verem como esse pateta, lixo de Gagliotti, só falo da parte profissional. E esse lixo de profissional Gagliotti, lixo de profissional... Então, o que ele já fez, ainda o Gagliotti aproveitou, ele surfou numa onda maior, porque já ele veio logo depois e deu a facada nas costas de Paulo Nobre. A facada, eu digo, por favor, figurativo. Traidor, é isso que eu quero dizer. Até quando, Abel Ferreira? Da Leila Pereira, eu já cansei de dar argumentos. Deixo aí a pergunta a vocês. Se quiserem comentar, será um prazer. Eu agradeço.